Ora, muito bem-vindos a todos os que escolheram estar connosco, fizeram uma boa escolha, porque vamos abrir a palavra de Deus e, acima de tudo, iremos ter aqui momentos de grande interação e já vamos perceber porquê. Estamos na palestra número 4 desta nova série, que é o estudo do livro de Daniel. Neste momento vamos estudar o capítulo 5 e o estudo deste livro tem é uma pergunta também, portanto, o que é que o livro de Daniel tem para ensinar ao remanescente do tempo do fim? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Nosso querido Deus, eterno Pai que está nos céus, toda a honra, glória, louvor, sejam dadas ao seu nome. O Senhor é o grande Deus, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, o que detém todo o poder nos céus e na terra. Nós somos apenas um grão de poeira cósmica num universo que o Senhor criou com tanto amor e carinho. Sabemos, ó Pai, que o pecado fez um abismo tão grande entre nós e o nosso Pai, o nosso Criador, que agora temos imensa dificuldade em compreender a sua linguagem, em compreender o seu caráter, em manter um relacionamento com o Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos e ajuda cada um de nós na caminhada que cada um de nós está a fazer, para que nós consigamos alcançar aquele estado em que verdadeiramente o Senhor esteja habitando em cada um de nós através do seu Espírito. Fale connosco esta noite, Senhor. Precisamos ouvir a sua voz, precisamos receber o ensinamento e, acima de tudo, que cresça dentro de nós, aumente, intensifique no nosso coração o desejo de abreviar a vinda de Jesus. Tudo isto lhe suplicamos em seu santo nome. Amém. Amém. Pois, muito bem. Este, como já tínhamos visto a última vez, com o desenhozinho que eu vos tinha feito, este capítulo 5 está intimamente ligado, é paralelo, podemos dizer que ele é irmão gêmeo do capítulo 4. Isto porquê? Porque ambos falam de juízo. Quer o capítulo 4 com o rei Nabucodonosor, quer o capítulo 5 com o rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. E isto tem tudo a ver connosco, logo à partida, porquê? Porque nós também vivemos e somos o povo que vive no tempo do juízo. Juízo, muitas vezes nós nos afligimos, não é? Quando pensamos em juízo, porque logo vem à nossa mente a concepção ocidental de juízo, como que se isso quisesse dizer que vamos ser condenados. Não é necessariamente esta a ideia bíblica, uma vez que juiz significa libertador. E, portanto, logo aqui nós estamos a viver no tempo da libertação. E libertação de quê? Libertação do pecado, mas não é do pecado em geral, é dos pecados que cada um de nós tem por herança, podemos dizer. Uns precisam de ser libertos do egoísmo tremendo, outros do orgulho, outros da soberba, outros da teimosia, outros da vaidade, outros da intemperança, outros do ciúme, enfim, da justiça própria. Cada um de nós saberá de que é que Deus precisa libertar-nos, ou melhor, de que é que nos precisamos libertar. Outros de outro tipo de pecados, da mentira, do engano, enfim, de pecados da ordem sexual. Portanto, este é o tempo em que o Senhor especificamente nos está a dar para duas coisas. Primeiro, tomarmos consciência do que é que nós precisamos ser libertos. E segundo, termos efetivamente a libertação desses pecados.
E, portanto, ao mesmo tempo que é um tempo de solene, um tempo solene, ele é também um tempo de alegria. Porquê? Porque Deus, a pouco e pouco, nos vai trazendo a alegria da libertação. Ok? Pronto, então, este capítulo 5 trata precisamente disso, também, tal como o capítulo 4, diz-nos então no versículo 1, vou tentar ser bastante sucinta: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ora bem, isto tem tudo a ver connosco, a questão do vinho. Aliás, este capítulo é paralelo com Apocalipse 14. Lembram-se que nós vimos que o capítulo 4 tinha um paralelo com o quê? Do Apocalipse, lembram-se? Alguém se recorda? Era o 12, o capítulo 12. Era o 13. O 13, o 13. Era o 13. E também o 3. E também o 3, particularmente o 3, quando Deus dá um conselho à Laodiceia. Lembram-se? Aconselho-te a que de mim compres. Portanto, em paralelo com o capítulo 4, versículo 27. Portanto, o rei aceita o meu conselho. Trabalhámos um bocadinho nesta questão. Aqui o capítulo 5, ele tem um grande paralelo com o capítulo 14 do Apocalipse. E não só com o 14, mas particularmente com o 14. Porquê? Porque nós estamos em Babilónia. E o rei da Babilónia, o líder da Babilónia, ele está embriagado. E o que é que nós encontramos em Apocalipse 14? Lembram-se? Há uma ameaça. O fim da ira da sua prostituição. Exatamente, o vinho da ira da sua prostituição. E, portanto, isto tem aqui muito que nos ensinar. E ele deu este banquete realmente a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho. Reparem este detalhe, havendo ele provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por ele o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Portanto, nós temos aqui um ambiente nada propício a uma consciência, a uma razão, a um juízo. Porquê? Porque ele estava aqui envolvidas as esposas, mas também estavam as amantes. Havia vinho. Numa festa, geralmente, há comida, bebida, música. Ou seja, todos os elementos que vão estimular o quê? As faculdades superiores da mente ou as faculdades inferiores? As faculdades inferiores, ou seja, os apetites e as paixões. E, portanto, aqui nós temos uma situação em que depois dele ter bebido vinho, reparem que não foi antes. Ele primeiro bebe, não é? As suas percepções ficam alteradas e qual é a atitude que ele toma? Uma atitude absolutamente irracional. Porque não faz sentido, de certeza que no palácio havia muitos copos. Ele não tinha necessidade de ir buscar os copos, não é, os vasos sagrados do templo que tinham vindo de Jerusalém. Portanto, há aqui uma atitude completamente irracional. A sua parte mental já estava afetada. E isto, irmãos, nos mostra que realmente no Apocalipse 14, e podemos dar um saltinho lá, nós conhecemos, estamos a falar da terceira, particularmente da terceira mensagem angélica, a partir do versículo 9, e diz o seguinte, Apocalipse 14, 9, seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber um sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Portanto, há aqui um vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Mas eu agora gostava que dessemos um saltinho a Apocalipse 17, porque esta Babilónia está num estado muito parecido com aquela em que se encontrava o rei Belsazar no tempo do Daniel. Literalmente falando, agora estamos a falar de uma parte espiritual.
Diz-nos então no capítulo 17 o seguinte, no versículo, podemos ler o 1 e o 2. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, portanto já estamos a ver aqui também a atuação de anjos, e falou comigo dizendo, vem mostrar-te aí a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, é um quadro muito semelhante àquele que encontramos em Daniel capítulo 5. É ou não? É. Existe aqui o vinho, existe uma prostituição, existe os reis da terra, e, portanto, há aqui um quadro muito semelhante. Estamos a falar hoje, portanto, estamos a falar do Apocalipse e do cumprimento do capítulo 17, num tempo da história em que não se está a referir à Babilónia física, mas a uma Babilónia, ou seja, chamada Babilónia mística ou cultural, podemos dizer, ou de ideologia, eu gosto mais desta expressão, que o povo de Deus, os Daniéis do tempo do fim, vão encontrar. Portanto, o que se nota hoje em muitas pessoas é uma espécie de embriaguez. E nós podemos hoje estar embriagados com muitas coisas, particularmente com filosofias, com ideologias. E as pessoas ficam de tal forma fora de si que elas são capazes de fazer coisas como nós estamos a começar a ver agora. Nós encontramos pessoas, por exemplo, em França, os irmãos não sei se estão ao corrente, mas penso que alguns estarão ao corrente das notícias, em França, na África do Sul, pessoas completamente desvairadas, destruindo tudo, partindo lojas, incendiando carros. Mas isto tem a ver com a Babilónia, também tem a ver com a Babilónia. E, portanto, nós estamos aqui a ver que iremos precisar de passar por momentos complicados, porque as pessoas não estão a usar a sua parte racional, porque ela já foi afetada com o quê? Com o vinho. E esse vinho tem a ver com doutrinas, com ensinamentos. E hoje as pessoas foram de tal forma iludidas que pensam que por não frequentarem igrejas, elas não estão a receber doutrinação, mas estão. Elas são doutrinadas por uma caixinha, não é? Maior ou mais pequena, que praticamente toda a gente tem em casa, e que está recebendo essa doutrinação e está levando as pessoas a serem completamente intolerantes para com outros que não pensem como elas. E isto é muito mau, porque inclusivamente acontece dentro da própria igreja. Pessoas que não, como eu costumo dizer, que são um bocadinho bagagem fora do formato, não é? Que não tenham mentalidade de rebanho, essas pessoas sofrem completa estigmatização. Então, voltando aqui ao nosso livro de Daniel, existe aqui um ambiente realmente de festa, de loucura, de nada propício à reflexão e ao raciocínio e à coerência. Versículo 3, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por ele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Nesta altura, o rei já estava embriagado. Mas parece que a bebedeira lhe passou rapidamente quando aconteceu alguma coisa muito estranha. Mas eu gostava de vos ler antes disso aqui duas citaçõezinhas que nós encontramos no Espírito, profecia. Uma delas encontra-se em Profetas e Reis e diz o seguinte, relativamente à arrogância alcoólica. A razão, lá está a razão que falávamos há pouco, a razão destronada pela despudorada intoxicação,
os mais baixos impulsos e paixões. Estão a ver, a razão foi destronada, foi tirada do trono e colocada no lugar o quê? Os impulsos e paixões, agora em ascendência, o rei em pessoa tomou a dianteira na dissoluta orgia. Ao prosseguir a festa, ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem por eles. O rei queria provar que nada era demasiado sagrado para que as suas mãos tocassem. Como que ele estava desafiando o Deus de Daniel, o Deus Criador. E isto faz-me lembrar um pouco o que nós encontramos em Apocalipse. Voltemos a Apocalipse, mas desta vez ao capítulo 13, esta atitude desafiadora do rei Belsazar, nós a encontramos aqui na primeira besta de Apocalipse 13. E que é o mesmo espírito que nós já tínhamos encontrado lá atrás no livro de Êxodo, com o rei, com o faraó do Egito. Então diz aqui assim no versículo 4, eu só quero o fim do versículo 4, mas eu vou ler tudo. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo o quê? Já viram? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O que é que isto nos ensina? Este poder, ele se arroga o direito de desafiar Deus. Mas quem é Deus? Quem pode batalhar contra a besta? Não nos faz lembrar o pensamento do faraó? Mas quem é Deus para que eu o sirva? Então estamos a ver aqui que o espírito que movia faraó e que move a besta do tempo do fim é exatamente o mesmo que movia Belsazar naquela altura do Daniel. Eu vou ler aqui uma citaçãozinha também pequenina do livro Temperança, na página 49, que diz o seguinte. Irmã, abaixa o seu volume. O Profetas e Reis qual o capítulo que a irmã leu anterior? Olha, só para eu apontar aqui. Só um bocadinho, que eu por acaso não tinha tirado esse. Eu depois posso colocar aqui o capítulo. Mas no livro Temperança, na página 49, diz: mal pensava Belsazar que um observador, com letra grande, invisível, contemplava a sua orgia idólatra. Então, sempre era uma orgia. Não temos dúvida. Nada, porém, há dito ou feito que não seja registado nos livros do céu. Os caracteres místicos traçados pela pálida mão testificam de que Deus é testemunha de tudo quanto fazemos e que é desonrado pelos desregrados banquetes. Novamente, a questão da comida, cuidado com os excessos, cuidado com os demais. Pronto. Babilônia tem esta postura, ela vai muito a excessos. As pessoas hoje ou dormem muito, ou dormem pouco, ou dormem fora de horas, ou comem demasiado, ou comem comidas completamente fora do normal. Vai tudo a extremos. Babilônia tem esta postura. Então, diz-nos no versículo 5 de Daniel 5, na mesma hora apareceram os dedos. Mas eu gostava de dizer uma coisa, irmãos. Estes dedos que apareceram aqui, esta mão que apareceu no capítulo 5 de Daniel, diz o Espírito de Profecia, eu agora por acaso não tenho aqui de cor a citação, que foi exatamente a mesma mão que rasgou o véu do templo de alto a baixo. E isto é muito significativo. Então diz que apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na queiadura da parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, ou seja, toda aquela
prosápia, toda aquela arrogância, aquela soberba, de repente descaiu e os joelhos batiam um no outro. Vejam, irmãos, como o que pode acontecer a uma pessoa que de um momento para o outro fica na presença de um ser que não é humano. O que é que aconteceu aqui? Versículo 7, ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os adivinhadores. Onde é que nós já vimos isto? Já vimos isto por 2 vezes. O próprio rei, o avô do Belsazar, ele já tinha exatamente cometido este erro, mas ele aprendeu a lição. Ele aproveitou o tempo de juízo que lhe foi dado. Mas e o seu neto? Será que o seu neto não sabia? Vamos ver. E então ele disse: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Por que o terceiro? Porque ele era o segundo. Belsazar era o segundo. Quem era o primeiro? Era o seu pai. Era o seu pai, Nabonido. Ele é que era efetivamente o rei. E, portanto, ele só poderia oferecer o terceiro lugar, uma vez que ele era o segundo, não é verdade? E então diz que fizeram entrar os sábios, não é? Mas não puderam ler o escrito. Versículo 10, perdão. Ora, a rainha, quem era a rainha? A mãe. Por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então significa que ela não estava na sala do banquete. O que nos pode levar a pensar que ela não participava daquele espírito do seu filho. Não sabemos, mas eu quero acreditar que um dia podemos ver essa mulher na eternidade. Mas o que é facto é que ela não estava lá. Ela entrou. E quando ela chega, diz ao rei: vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se muda o teu semblante. Então ela agora dá-lhe a grande novidade, como se ele não soubesse. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Vejam, irmãos, como a fama do nosso Daniel, que agora já não era um menino de 17 anos, agora já era um idoso de 86 anos. Ele já tinha cabelo branco, barba comprida, 86 anos. Há tantos anos que ele tinha sido trazido do exílio, para o exílio. E por que é que eu estou a dizer isto? Porque nós já vamos ver qual é a postura, comparativamente à idade do Daniel, qual é a postura daquele jovem Belsazar perante um idoso. Então, a fama deste Daniel continuava durante todos estes anos. E nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Então havia este conhecimento. Irmãos, as pessoas precisam de saber do nosso conhecimento, não para que nós sejamos os tais, mas para que conheçam o Deus do céu através de nós. Como é que os outros, ou melhor, que imagem de Deus estamos nós a transmitir aos outros? Isto é uma pergunta que nos devemos colocar. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Irmãos, isto é o que Deus está à espera de formar num povo, um espírito excelente. E conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E vejam como é que o rei falou. Falou o rei e disse a Daniel: és tu, aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá?
Irmãos, há quase 70 anos que este homem tinha sido levado para ali, para a Babilónia. E a arrogância do rei foi de tal forma que ele foi buscar. Então, afinal, ele sabia ou não sabia? Sabia. Ele está a fazer-lhe a pergunta: és tu daqueles cativos de Judá que Nabucodonosor trouxe? Claro que ele sabia. Tenho ouvido dizer a teu respeito hipocrisia, falsidade, não é? Que ele diz: tenho ouvido dizer. A fama de Daniel, aliás, vejam que quando o rei Nabucodonosor esteve 7 anos com a mente de boi, quem é que governou Babilónia, que era um império enormíssimo? Quem governou? Foi Daniel. E, portanto, ele era o governador. E o filho e o neto sabia disto perfeitamente. Já vamos ter a confirmação disto. Mas então ele diz: tenho ouvido a teu respeito que o Espírito dos deuses santos está em ti e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios. Então ele continua a discursar aquilo tudo, dizendo que ele queria que realmente o Daniel lhe desse a interpretação daquela mensagem. E vamos ver a resposta do Daniel, a postura de alguém que tem um espírito excelente. Irmãos, e aqui há 2 coisas que eu quero salientar. Uma coisa é a integridade. Outra coisa é o sermos diretos. Porque hoje desenvolveu-se uma cultura de que por amor não podemos dizer nada. Não é? Temos que ser tão politicamente corretos que ninguém seja de alguma maneira impressionado a mudar de atitude. Mas Jesus, João Batista e outras pessoas tiveram este espírito. Então o Daniel vai responder da seguinte forma: não vamos ler tudo o que o Daniel disse, mas podemos ler a partir do versículo 18. O Altíssimo Deus, ó Rei, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade. Portanto, ele vai começar a contar a história, um bocadinho da história do seu avô. E por causa da grandeza que lhe deu, ele está a exaltar aqui Deus, que deu a grandeza ao rei, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Mas, há aqui um mas, quando o seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Portanto, ele estava-lhe a contar a experiência que nós lemos no sábado. E foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui-se sobre ele. Portanto, ele até agora está-lhe a contar a história do seu avô. E depois volta-se para o rei e diz-lhe no versículo 22, e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Então, o rei sabia de tudo isto ou não? Irmãos, sabem qual é o espírito de Babilónia? É exatamente este. É saber e não fazer. Cuidado, porque nós não estamos em Babilónia, nós estamos em Laodiceia.
Mas apesar de já termos saído da Babilônia, eu não sei se o espírito da Babilônia já saiu de nós. Ou seja, este espírito de sabermos as coisas, nós sabemos tudo. E quantas vezes não vivemos isto? E esta expressão do Daniel ao rei, e tu, Belsazar, faz-me lembrar uma outra personagem bíblica que disse, lembram-se quem foi também que disse? Essa pessoa és tu. Lembram-se quem foi que disse isto? Carla? Davi. Davi. Foi Natan, não é? Que disse a Davi. Natan disse a Davi. Uhum. Mas também temos uma outra pessoa, alguém que disse, não sou eu o perturbador, mas tu. Que Acabe. Exatamente. Elias. Elias que disse a Acabe. Mas também temos outra pessoa que também teve uma expressão semelhante. Chamou a atenção Jesus. Lembram-se? João Batista também. Então, isto é falta de amor, não é? Não, irmãos. Chamar a atenção de alguém, se for feito com o devido espírito, porque o objetivo aqui de Daniel, quando falou com o rei, era: e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, apesar de saberes tudo isto. Irmãos, o que é que Deus está a dizer aqui à Laodiceia, que já sabe tudo? Que precisa se humilhar. Precisamos humilhar-nos diante de Deus, reconhecer. Irmãos, podemos saber tudo, mas se nós não vivemos à altura do conhecimento que temos, sabem que o sol, se ele não derrete, ele endurece. E foi exatamente isto que aconteceu com o faraó. Todas aquelas evidências do poder de Deus, da magnificência de Deus, o que é que fizeram no coração do faraó? Endureceram-no. Portanto, Deus estava-lhe a dar evidência atrás de evidência que deveria ter contribuído para a sua mudança, fez exatamente o contrário. Então aqui ele continua e diz, portanto, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, porém te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidas à tua presença os vasos da casa, à tua presença, os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, não o glorificaste. Irmãos, há aqui um significado grande relativamente aos vasos de ouro. A que é que a Bíblia compara vasos de ouro? Vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Mas Deus disse lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, que nós éramos comparáveis ao ouro puro. E é isso que o Senhor nos quer. O que é que Daniel está-nos a mostrar aqui? Exatamente. Não nos deixemos corromper, irmãos. Não nos deixemos usar pela Babilônia. Não deixemos que o vinho da Babilônia entre dentro destes vasos. A maneira de pensar, a maneira de agir, não é? Por vezes tão cruel, por vezes tão intransigente, tão... irmãos, temos que ter este cuidado.
Então, versículo 24. Dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito. Esta, pois, é a escritura que foi traçada menmente aquele ufarsim, que é o plural de Pérez. Esta é a interpretação daquilo. Men, contou Deus o teu reino e o acabou. Isto é o quê? Que mensagem é esta? De juízo. Mensagem de juízo. Tekel, pesado foste na balança. O que é que acontece no juízo? São postos na balança. Aliás, não é por acaso que nos tribunais normalmente existe a figura de uma mulher, que não sabemos muito bem se é homem, se é mulher, mas normalmente é mulher, que traz na mão uma balança. Mas se vocês repararem, em muitos dos tribunais, essa imagem que aparece é efetivamente uma mulher com a balança na mão, mas ela está vendada, tem os olhos tapados. Porquê? Alguém sabe? A mulher é símbolo de Para ser justiça. imparcial, imparcialidade. A mulher é símbolo de justiça, não é? A mulher, símbolo de justiça. Ela tem uma balança na mão, só que a justiça humana, ela é cega. Ela é cega. Enquanto que a justiça divina não. Conhece não só as nossas atitudes, mas também as intenções com que fazemos e dizemos as coisas. Não é por acaso, e eu gostava que agora abrissem as vossas Bíblias, em 1 de Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, 1 de Coríntios, capítulo 4, estamos a falar de juízo, não é? Estamos a falar de julgamento. Olhem o que diz aqui no capítulo 4, no versículo 5. Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo. Olha o conselho que Deus nos dá. Até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, Deus é tão maravilhoso. Obrigada, Lígia. Deus é tão maravilhoso que ele vai ao fundo das coisas, não é só às ações. Ele vai também julgar os motivos que levaram a pessoa a praticar aquela ação. Ou seja, podemos ter praticado uma ação boa com um motivo errado ou uma má ação com o motivo certo. E Deus tem tudo isso em consideração. Por isso ele diz, não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Muito bem, voltemos a Daniel, mas eu queria ler já agora aqui as 3 palavrinhas que a Lígia colocou para nós. Men, tekel e parsin, que é enumerar, pesar e dividir. Ok? Muito bem. E então, no versículo 28 diz: dividido está o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Ora bem, Daniel está numa situação em que ele vê cumprir-se a primeira parte da profecia que ele próprio interpretou. Lembram-se lá no capítulo 2? Lembram-se o que é que ele tinha interpretado na estátua? Que depois da Babilónia, não é verdade? Depois da Babilónia viria um reino inferior, simbolizado por 2 coisas, pelo peito e pelos braços, ou seja, um reino que era uma coligação de 2 reinos. E aqui acontece exatamente o cumprimento daquilo que ele tinha profetizado. Irmãos, o Daniel assistiu ao vivo e a cores ao cumprimento da primeira parte da profecia. Nós somos aqueles que vamos assistir ao vivo e a cores ao cumprimento da última
parte da profecia. Vou só fazer aqui um pequeno parênteses para vos ler mais um pouquinho do que é que a Babilônia atual diz, e digam-me se isto não é uma doutrina que embriaga as pessoas. Eu vou ler-vos aqui mais um pouquinho de outra revista destas que eu já vos tinha mostrado, os Arautos do Evangelho. Ok, esta é de julho de 2006 e é um artigo bastante longo. Não vou ler tudo, mas vou ler-vos aqui algumas coisas. Posso? Não se importam? Diz assim, para não perdermos muito tempo, vejam a doutrina que aqui está. Portanto, é uma parte do vinho, faz parte do vinho da Babilônia. Está a falar da hóstia. Está a falar da hóstia. Então diz: não serás tu que me mudarás em ti, como fazes com o alimento da tua carne, mas és tu que me transformas em mim. Que te transformas em mim. E depois diz: a virtude própria deste alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, reparem, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Estão a perceber? Quando a pessoa toma a hóstia, nos transformamos naquilo que recebemos. E depois, gostava que lessem isto aqui. O que é que diz aqui? Pela Eucaristia passamos a ser Cristos. Eu vou ler só mais um pouquinho. Para vir ao mundo, a fim de nos redimir, Deus fez-se homem. Quando tu vais ao altar e o recebes, és tu que te transformas nele. E se te dissesse que te fazes Cristo, não mentiria. Ora, se a Eucaristia, reparem que eles estão aqui a citar a Eucaristia, e eu já vos mostrei, penso eu que já vos mostrei um pouco da Laudato Si. Lembram-se? O que é que diz a Laudato Si, aquela encíclica para a salvação do planeta? Então aqui diz: ora, se a Eucaristia, por assim dizer, nos transforma em Cristo, a nossa própria vida moral também será participativa da santidade de Jesus. Ou seja, nós nos tornamos santos quantas mais hóstias nós comermos. É o que está aqui. Não é sem fundamento que se afirma cristianos alter Christus, pois realmente pelo batismo passamos a ser outros Cristos. E a Eucaristia reproduz paulatinamente em nós os mesmos sentimentos e virtudes próprias ao homem-Deus. Reparem, nós não temos que nos negar, nós não temos que renunciar a nada. Nós temos é que tomar cada vez mais hóstias, porque quanto mais tomarmos, mais nos estamos a tornar como Cristo. Continuando, com o tempo e pela assídua frequência a esse sacramento, pensaremos, amaremos e agiremos tal como ele próprio. Irmãos, isto é bíblico? É De pelo... jeito nenhum. Como? De jeito nenhum. Isto não é um vinho que embriaga as pessoas? Continuando, vou só ler mais um pouco. Aliás, na nossa vida espiritual não são poucos os combates que devemos enfrentar contra o demónio, o mundo e a carne.
Requer-se fortaleza do espírito para resistir a semelhantes dificuldades. E depois diz em baixo, ora, onde buscar esse fortalecimento senão na Eucaristia? A minha Bíblia diz que esse fortalecimento vem de onde? Vem de Cristo. Eu posso todas as coisas em Cristo, não é na hóstia, não é na Eucaristia. E depois, como se não bastasse, diz, ó hóstia salvadora. Eu pensava que era Cristo. Irmãos, isto é uma blasfémia. Falará grandes coisas e blasfémias. E nós temos que ter vergonha de agir como Daniel, de dizer, e tu, que não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, ou somos nós cobardes? Precisamos de coragem, irmãos, porque isto nós vamos precisar de dizer às pessoas. E depois, como se não bastasse, vou só concluir, sabem o que é que eles dizem aqui? Quem não adere à Eucaristia, quem não adere, resiste. Quem resiste, não crê. E como pode ser vivificado quem resiste? O que é que eles estão a dizer? Quem não crê já está morto, portanto, ou nós o matarmos ou não matarmos, a pessoa já está morta, porque resiste. Lembram-se que a encíclica dizia no ponto 60, já agora eu vou ler novamente para alguns que possam não ter estado conosco, no ponto 60, diz o seguinte, não é a Eucaristia, desculpem, a encíclica. A encíclica diz que há um determinado grupo que eles dizem, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta, aos que resistem, e impedir-lhe todo o tipo de intervenção. Toca a tirar os direitos destas pessoas. Irmã, por favor, poderia dizer que encíclica que é, qual capítulo? É Laudato Si. Capítulo Laudato 6? Si. Capítulo 6? Não, é no ponto 60. Ela está dividida por pontos, é o ponto 60. Ok, obrigada. Isto é sério, irmãos. Isto não é para nós não dá vontade de rir, mas é para nós vermos que nós vamos ter que enfrentar isto, esta Babilónia mística, que deu a beber desta e de outras doutrinas. E, portanto, nós temos que estar muito bem firmados e cheios do Espírito Santo. Faz-me lembrar aquilo que diz o profeta, salvo erro, o profeta Miqueias. Vamos dar lá um saltinho a Miqueias. O capítulo 3, versículo 8. Que diz, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Não precisamos nós deste poder? Assim como de justiça e de coragem. Precisamos de coragem, irmãos, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Concluindo o capítulo 5 do livro de Daniel, versículo 29. Então Belsazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. Vejam o destino diferente que ele teve do seu avô. Ambos com uma situação de juízo, ambos com advertências, ambos com um testemunho vivo que era a pessoa de Daniel, e resultados completamente distintos.
Nós fomos chamados por Deus para anunciar às pessoas que estamos em tempo de juízo e que elas podem ter um dos dois destinos, ou o destino de Nabucodonosor, aquele que ele escolheu, ou o destino do rei Belsazar. Versículo 31. E Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Então, que lições é que Deus nos quer ensinar a nós hoje, que vivemos no século XXI, com este capítulo? Alguém quer abrir o micro? Ou deixamos para depois da oração? Ok? Muito bem. Vamos então concluir com uma oração e já passamos só uns minutinhos depois aqui conversando. Eterno Deus que está nos céus, muito obrigada, Senhor, por estas histórias com alcance profético que o Senhor deixou ficar nas suas sagradas escrituras. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a consciência do tempo maravilhoso em que nós vivemos e da necessidade de recebermos a ousadia e a coragem que os profetas da antiguidade tiveram para podermos, se necessário for, chegar junto de autoridades e transmitir-lhes ainda uma mensagem de apelo ao arrependimento e à consagração. Que o Senhor nos ajude a levarmos todas estas coisas a sério e a agradecermos, queremos agradecer-lhe muito, porque o Senhor nos permite tomar conhecimento de tudo isto antes mesmo que os tempos difíceis se avizinhem. Queremos ser vasos de honra, moldados pelo Senhor, mas também queremos ser cheios do seu Espírito, não com o vinho da Babilônia, não com a forma dela pensar, mas com a sua santa palavra, com a verdade, com a integridade, com a coragem, a humildade, para podermos ser verdadeiros representantes do Deus Altíssimo aqui nesta terra. Que o Senhor nos ajude a conseguir um espírito excelente, para que por onde nós passarmos, todos possam ser dirigidos, os olhos desses possam ser dirigidos para o Criador do Universo. Obrigada porque o Senhor nos ouve e nos atende, não porque mereçamos ou haja em nós qualquer mérito, mas porque o fazemos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa justiça. Amém.